E aí, pessoal, tudo bem? Acabei de fazer a live sobre as questões da Sesgran Rio, o perfil da banca, e deu um pau aqui no Instagram e não consegui gravar para compartilhar com vocês. O que é que eu vou fazer então? Vou gravar esse vídeo com tudo que eu falei na live, tá bom? Então, comecei falando o seguinte. A Sesgran Rio, historicamente, ela é a banca das provas da Petrobras, das empresas de petróleo e gás, basicamente. Petrobras, BR Distribuidora, Transpetro, Liquigás também, e algumas outras empresas também, como a Casa da Moeda, enfim. Essas questões da Sesgran Rio até 2022, na minha opinião, né, gente, que eu vou falar aqui das questões das NRs, tá? Até 2022, tinha um perfil, assim, de questões muito fáceis, ou até mesmo de nível médio, mas eu não vi questões difíceis da Sesgran Rio até 2022. Essas questões de concurso. Em 2019, a gente teve o ENAD para vários cursos, né? E a gente teve o ENAD também do curso de Tecnologia e Segurança do Trabalho. As questões do ENAD 2019 são questões bem mais elaboradas do que as questões de concurso. A Sesgran Rio fez o ENAD 2019, tá? Vários ENAD, né? Sesgran Rio fez. Então, no meu curso de questões comentárias inclusivas, a gente começou corrigindo o ENAD 2019. E agora, em 2023, a gente também teve o ENAD 2023 para o curso de Tecnologia e Segurança do Trabalho, também com questões mais elaboradas, tá? Do que as questões anteriores até 2022 para concurso público, tá? Então, no meu curso de questões comentadas, a gente está corrigindo questões do ENAD 2019, vamos corrigir 2023 também. A Sesgran Rio, pessoal, ela está muito atenta às alterações das normas, tá? As questões de 2023, ENAD e Transpetro, que a prova foi ontem, né? A prova da Transpetro para engenheiro de segurança e técnico de segurança. Todas as questões bem atentas às alterações das normas, tá? Nas questões do ENAD, o que eu reparei? Algumas questões da banca coloca duas assertivas fazendo uma relação de causalidade entre as assertivas, tá? São questões um pouco mais elaboradas e eu não vi esse tipo de questão ainda para concurso público. Eu fiz até uma colinha, por isso que eu tô olhando aqui pro lado. A prova da Transpetro, que foi ontem, né, dia 10, né? Eu achei a prova com as questões bem elaboradas, né? As questões da Sesgran Rio geralmente são bem objetivas. A banca às vezes coloca um texto introdutório ali, um blá blá blá, que você pode pular na maioria das vezes e ir direto para o comando da questão. Mas, na minha opinião, as questões da Sesgran Rio, elas são realmente mais objetivas, tá? Não são muito complexas e fica viajando, não. Isso em parte não, é muito bom, né? As questões de ontem, então, da prova da Transpetro, eu achei questões de nível médio, tá, pessoal? Se você conseguiu ali fazer 75%, 80% dessas questões, você tá muito bem, tá? Eu falei na minha live também, que eu não consegui gravar, né? O seguinte, chegou para mim algumas estatísticas de questões anteriores da Sesgran Rio. A gente não pode basear os estudos nessas estatísticas, pessoal. Olha só, nessas estatísticas que chegaram para mim, não tinha questão da NR31, trabalho rural, tá? Trabalho rural, que é a norma de fiscalização do combate ao trabalho escravo. Que, na minha opinião, NR31 junto com a NR18 são as duas normas setoriais mais importantes, tá? Na minha opinião. Também nessas estatísticas que chegaram para mim, não tinha questão da NR1. NR1, gente, do PGR, a gente teve várias questões da NR1 na prova da Transpetro ontem. Tanto para técnico quanto para engenheiro. Várias questões e PGR. O que eu falo, o item 1.5 da NR1, se você não tem tempo de estudar NR1, estude, não tem tempo de estudar toda a norma NR1, estude o item 1.5, que é o do PGR, tá? O que me preocupa um pouco na Sesgran Rio é o pouco cuidado que ela tem com a técnica em algumas questões. Por exemplo, tem uma questão que ela fala que a norma regulamentadora, ela chama de norma regulamentar, e manda ver, norma regulamentar. Teve uma questão na prova do dinheiro de segurança, da Transpetro, de ontem, onde a banca colocou como correta uma assertiva que fala que a gradação dos riscos é baseada na severidade do acidente de trabalho e na probabilidade de ocorrência do acidente. Enquanto a NR1 fala que a gradação de risco se baseia na severidade do dano ou da lesão ou do agravo, né? Com a respectiva probabilidade do dano.
Porque o acidente é o evento, né, gente? O acidente de trabalho é um evento que tem uma consequência, né? Uma lesão, um agravo à saúde, tá? Então, achei pouco técnica essa assertiva da banca, tá? Não gostei realmente dessa questão. Uma outra coisa que me chamou a atenção, numa questão do ENAD de 2019, a banca falou o seguinte, teve lá, ela falou, o trabalhador ficou exposto a 100 dB, acima do limite de tolerância. Não é muito técnico falar dessa forma não, tá, gente? Não, nem tá totalmente correto, mas, enfim, 100 dB acima do limite de tolerância. E aí teve uma assertiva que foi considerada correta, que fala o seguinte, a determinação dos tempos máximos de exposição e a utilização de protetores auriculares pelos trabalhadores são necessárias para a preservação do sistema auditivo nesses níveis de ruído. Então, a banca considerou essa assertiva como a resposta da questão como correta, falando que uma medida administrativa, que é a determinação de tempo máximo de exposição, juntamente com uma medida de proteção individual, são as medidas necessárias para proteção do sistema auditivo, ignorando completamente a hierarquia das medidas de prevenção, quando a gente sabe que a proteção coletiva é a primeira opção. Então, essa questão que eu acabei de falar, que é uma questão do ENAD 2019, essa assertiva era menos errada, então a gente tem que ter essa estratégia na hora de fazer a questão. Todas as outras estavam muito erradas, mesmo você não concordando com ela, porque realmente ela não tá boa, ela era menos errada. E ela foi o gabarito da questão, tá? Uma outra questão que chamou atenção demais do ENAD 2019, inclusive eu fiz um vídeo aqui no Instagram, vocês podem procurar, eu tenho um vídeo resolvendo essa questão. A banca considerou como correta uma afirmação que fala, resumidamente, que a seleção dos respiradores do protetor da proteção respiratória depende do agente químico. A banca falou isso. Gente, pelo amor de Deus, no anexo 1 da NR6, cadê agente químico ali? A seleção de respiradores de proteção respiratória depende da forma de dispersão do agente no ambiente de trabalho. Se está na forma de poeira, de fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, radionuclídeos. Mas não depende do agente. Pode ir lá no anexo da NR6, você não vai achar nenhum agente químico ali. E a banca considerou como correta essa afirmativa. Isso realmente foi um absurdo. Foi uma questão do ENAD, né? Era questão de recurso, eu acho, mas se vier numa prova de concurso essa afirmativa, vai caber recurso, tá? Inclusive no vídeo aqui do meu Instagram, eu pedi para todo mundo marcar CES Gran Rio. Marcar CES Gran Rio chamando a atenção da banca para isso, porque tá muito errado esse entendimento deles. E aí, gente, uma outra coisa interessante também é o seguinte, tem muita gente que fala, não vou estudar o anexo 6 da NR15, o anexo 6 da NR15 de condições hiperbáricas. Não vou estudar as normas setoriais, não, aquela 29, 30, vou passar longe. Gente, vocês nunca vão me ouvir falar isso. Não estude isso, não estude aquilo. Em 2018, na prova da Liquigás, para técnico de segurança do trabalho, a gente teve uma questão do anexo 6 da NR15, condições hiperbáricas, da NR29, trabalho portuário. Duas questões que com certeza fizeram a diferença em quem foi aprovado naquele concurso, tá? E agora, ontem, na prova da Transpetro, de técnico de segurança do trabalho, deixa eu ver aqui, do engenheiro de segurança, para o cargo de engenheiro de segurança, a gente teve questão do anexo 6 de novo da NR15, condições hiperbáricas, tá? Não menospreze essas NRs, esses anexos, que são menos cobrados, mas eles são eventualmente cobrados, tá? Você vai pagar para ver na hora da prova? É claro que você vai estudar com estratégia. NR 29 portuário, 30 coviário, 34 indústria naval e 37 plataforma de petróleo. É hora de estudar agora, antes do edital? Não. Mais para frente, tá? Mais próximo da prova. E dependendo do edital. Se no conteúdo programático do edital vier falando assim, normas regulamentadoras, ponto final. Aí pronto, aí é todas as normas, não tem jeito. Ou o edital pode vir identificando, listando ali, item aí, norma por norma, qual vai ser cobrado. A gente vai ter que aguardar o edital. Então, eu queria fazer um levantamento aqui dessas questões da Transpetro da prova de ontem, para técnico de segurança, engenheiro de segurança, porque é uma referência muito boa que a gente tem do tipo de questão que a gente pode esperar no concurso FT. Eu achei as questões de nível médio, tá? Muitas questões cobrando o texto da norma, poucas questões interpretativas, tá? A gente teve
Prova de técnico de segurança do trabalho da Transpetro de ontem. Cobrança de NR13. A SES Gran Rio gosta muito de cobrar parâmetro numérico da NR13. Ontem eles cobraram a copressão de operação das caldeiras categoria A. Mas a gente tem questão cobrando prazo de inspeção periódica de vaso de pressão, prazo de inspeção periódica de caldeira, esses parâmetros numéricos a banca gosta bastante. Também as situações que caracterizam risco grave iminente na NR13, tá? Questões da NR1, a prova de técnico de segurança ontem da Transpetro, bem básicas e tem 1.5 do PGR, tá? Quem leu a norma conseguiu fazer as questões. A gente teve 2 questões do anexo 1 da NR6. Eu sempre falo, gente, na minha aula do anexo 1 da NR6, leiam o anexo 1. As bancas cobram os itens lá, dispositivos e produtos que são EPIs, tá? Lá no anexo 1 da NR6. A gente teve uma questão da EPI lá, falando sobre EPI para proteção dos artelhos. E a banca perguntou, esse EPI oferece proteção contra qual parte do corpo? Os artelhos são os dedos dos pés, né? Então, proteção para os membros inferiores. E na minha aula da NR6, no meu curso, eu trago ali algumas palavrinhas diferentes que estão no anexo da NR6, exatamente visando questões como essa. E já aviso vocês que todas as questões, tanto para engenheiro de segurança quanto para técnico de segurança, estão nos meus cursos, tá? Quem faz meus cursos, tenho certeza que saiu muito bem nessas provas. A gente teve na prova de ontem também de técnico uma situação interpretativa da NR11, um caso prático, eu achei bem interessante. NR20 e NR33 cobrando o texto da norma. Uma questão da NR3 interpretativa que eu achei muito bem elaborada, falava o seguinte, a banca falou uma situação de interdição, e aí perguntava o seguinte, considerando-se a situação exposta e a NR3, quantas etapas o auditor deve seguir para estabelecer o excesso de risco? Muito interessante essa questão, tá? Por quê, gente? Porque para responder essa questão, você tinha que ler a norma, entender a norma. A banca não cobrou decoreba aqui, tá? Muito interessante. Eu espero que as questões do auditor fiscal do trabalho venham dessa forma. Uma questão da NR10, uma questão de tolueno como substância autotóxica. Se você me segue aqui no Instagram, você levou essa questão de graça, literalmente de graça, porque eu tenho vídeos aqui e posts aqui no meu Instagram onde eu falo sobre o tolueno ser uma substância autotóxica. Várias questões da NR7 e NR17 também. E na prova de técnico, teve uma questão cobrando a síndrome de Renault, que é um dano à saúde, né? Uma consequência ali dos trabalhadores expostos às vibrações de mãos e braços. Eu tenho 2 slides no meu curso de vibração da NR9, onde a gente fala da síndrome de Renault, tá? Meus alunos também levaram essa questão aqui muito fácil. E agora uma análise da prova da engenheiro de segurança, da Transpetro. O que eu acabei de falar foi para técnico, agora para engenheiro de segurança. Não vi muita diferença no que se refere ao nível de dificuldade, tá? De uma prova para outra. A banca cobrou NR1 também, então a gente pode se preparar para NR1, tá? No AFT. Modalidade do SESMIT, bem tranquila também. E questões da NR5, NR35, NR10, 17, 33 e 18. Quem leu a norma conseguia fazer algumas questões de decoreba, poucas interpretativas, então a leitura da norma foi fundamental. NR15, gente, a NR15 veio pesada nessa prova de engenheiro de segurança da Transpetro ontem, tá? A gente teve questão de cálculo de média ponderada, IBUTG média ponderada, no cálculo, na questão na prova de técnico, eu esqueci de falar, a gente teve 2 questões de anexos da NR15, anexo 1 de ruído, cobraram a configuração do dosímetro, e cálculo de BUTG, aquele cálculo mais simplesinho, tá? O cálculo de uma situação térmica só. E aqui na prova de engenharia de segurança, cobraram o cálculo da taxa média ponderada, do BUTG média ponderada. No meu curso de NRs descomplicadas, é um curso completo com todas as NRs em PDF vídeo, eu tenho lá um videozinho passo a passo para a gente conseguir fazer o BUTG média ponderada e taxa metabólica média ponderada. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, não é bem tranquilo. Depois que você entende a lógica do cálculo, fica super tranquilo, tá? Foi cobrado também anexo 11, a caracterização da insalubridade e do risco grave iminente usando aquele valor máximo. Eu tenho vários exemplos nas minhas aulas sobre isso. Cálculo de avaliação de sílica, anexo 12, poeiras minerais da NR15.
Anexo 13A também. Gente, você já deve ter me visto falando, estudem os anexos das normas, de algumas normas, né? E eu falo dos anexos da NR7, 5 novos anexos. Ontem na prova, a banca cobrou 2 anexos da NR7. 2 anexos, gente, da NR7. Anexo 1, de monitoração à exposição a agentes químicos, e o anexo 5, de exposição a substâncias cancerígenas. 2 anexos. E que eu falo sobre anexo? Estudem o anexo 1 da NR6, todos da NR7, todos da NR9, que são só 2, vibração e calor, todos da NR15 e 16, que são normas basicamente só de anexos, e os 2 anexos da NR17, pelo menos, tá? Pelo menos. Ontem teve também cobrança do PPR, o PPR veio expresso no conteúdo programático da prova de engenheiro de segurança. A banca cobrou também NHO, as normas de higiene ocupacional da Fundacentro, tá? NHO 6 de calor, 1 de ruído, 11 de níveis mínimos de iluminamento e NHO 8 também de agentes químicos, tá? Aí teve uma questão, gente, que realmente eu só tinha visto até hoje em concursos de médico do trabalho, para cargo de médico do trabalho. Mas ontem eles trouxeram essa questão para o engenheiro de segurança, sobre efeitos de exposição simultânea a tetracloreto de carbono e etano também, essa exposição simultânea, cobraram isso. Teve questão cobrando a soma de logaritmos, eu explico essa soma de logaritmos na minha aula da NR15, tá? A soma de logaritmos, se você for usar as equações específicas da soma de logaritmos, elas são muito complexas e a gente tem uma dica bem básica de soma de logaritmo que você consegue resolver qualquer questão que a banca trouxer, tá? E aí, gente, finalmente, mas não menos importante, a Sesgran Rio cobrou o glossário da NR12 na prova de engenheiro de segurança. Cobrou o conceito de manutenção preditiva que está lá no glossário da NR12. Quem é meu aluno sabe que desde 2011, eu dou aula há 12 anos, eu falo, leiam os anexos das normas. O anexo da norma ajuda no entendimento da norma, ajuda na contextualização do texto, na memorização do conteúdo e pode ajudar bastante na prova, como foi o caso que aconteceu ontem, tá? Uma outra coisa muito interessante que foi no ENAD, agora eu encerrei então o comentário de engenheiro de segurança da Transpetro de ontem. E teve uma questão muito interessante do ENAD, que a banca colocou como errada, a seguinte assertiva, errada. Considerando as normas de segurança, o acidente, era uma questão tratada do acidente de trabalho, o acidente será acreditado à vítima por ter cometido um ato inseguro, caracterizando imprudência e negligência. A banca considerou como errada, e tá errado mesmo, né? E eu quis chamar a atenção disso para vocês, porque várias bancas entendem que o ato inseguro é causa de acidente, o ato inseguro é aquele que acredita à vítima a culpa pelo acidente, ao trabalhador a culpa única do acidente, tá? O que não é verdade. Então, a banca, graças a Deus, considerou como errada essa assertiva, tá? Vou repetir para vocês de novo, gente, todas as questões das NRs, tanto da prova de técnico de segurança quanto de engenheiro de segurança, estão nas minhas aulas, tá? Falei nas minhas aulas sobre cada uma dessas questões. E aí eu convido vocês, então, a se inscreverem nos meus cursos. Eu tenho 3 cursos aqui lá no Hotmart, né? A inscrição você pode fazer pela bio aqui do meu Instagram, que são NRs Descomplicadas, onde eu apresento toda a teoria, resolvo algumas questões das normas, todas as normas, material em PDF e vídeo. Todas as aulas já foram gravadas, estão disponíveis. Tem o curso de discursivas, com 14 questões discursivas, sendo 11 inéditas, tá? Para cada questão discursiva, eu apresento uma abordagem teórica do assunto que é proposto, o padrão de resposta e a regra de correção. E já fiz 2 aulões de correção. Os aulões estão gravados, tá? E tenho também o curso de questões comentadas. O curso começou com um pouco mais de 1.800 questões. A gente vai passar e faço de 2.000 questões comentadas, tá? E essas questões do ENAD que eu falei aqui e essa da Transpetro, tanto para técnico quanto para engenheiro, estarão também no curso de questão comentada. Já estou trabalhando nelas, tá? Muito bem, pessoal. Então, peço desculpas, não consegui gravar a live, mas tudo que eu falei aqui agora, eu falei na live, tá? Porque a hora que eu fui compartilhar, o Instagram falou que meu vídeo tinha menos de 1 minuto, deu um pau aqui, não consegui gravar. Mas é por isso que eu gravei esse vídeo novamente, tá bom?
A gente teve aí pico aí de 540 pessoas, então eu agradeço a todo mundo que participou da live e veja se pode ver esse vídeo novamente, né? Porque tudo que eu falei na live, tô falando aqui agora também. Tá bom, pessoal? Obrigada, então até a próxima.